Olá, vestibulandos, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas revisões, às nossas videoaulas, para quem vai fazer vestibular militar ou para quem vai fazer o Enem ou qualquer vestibular do Brasil. Vamos lá? Hoje a gente vai resolver uma questão do livro do Irodov, questão 118 para quem vai fazer vestibular militar. Essa questão fala sobre o trabalho de uma força, só que ela tem uma observação importante. Tanto a força como os vetores posições estão dados em forma de componentes. Vamos ver a questão? Olha só. Diz o seguinte. Uma partícula mudou ao longo de uma trajetória no plano XY do ponto 1, cujo vetor posição é R1. Então ela vai estar no ponto 1, né, do plano XY, e esse vetor posição da partícula é I mais 2J, né? Vetor posição em forma de componente. Essa partícula vai para uma posição 2, dada por 2I menos 3J. Quem vai fazer o deslocamento dessa partícula do ponto 1 ao ponto 2 é uma força, que é dado por 3I mais 4J. Tá? Encontre o trabalho da força, o trabalho realizado pela força F. R1 e R2 e o F são apresentados em unidades do Sistema Internacional. Então nós vamos trabalhar com todas as unidades no SI. Tá? Os vetores posições em metro, a força em Newton e o trabalho em Joule. Vamos ali para o plano XY representar essa situação que a questão nos dá. Tá? Então ele diz que a partícula vai estar numa posição 1, representada pelo vetor posição R1, e essa partícula vai receber a aplicação de uma força e vai se deslocar a uma posição 2, representada pelo vetor posição R2. Pois bem, se ela vai deslocar da posição 1 para a posição 2, então dá para a gente determinar o vetor que representa esse deslocamento, chamado de vetor deslocamento. Esse vetor deslocamento, ele vai ligar o ponto de partida ao ponto de chegada. Portanto, está aqui o meu vetor deslocamento, o meu ΔR. Né? Por uma soma vetorial simples, a gente conclui que R1 somado com ΔR vai me dar o R2. Então, o R1, vetor posição 1, somado com o vetor deslocamento ΔR, isso vai me dar o vetor posição R2. Se eu jogar o R1 para o outro lado, eu vou tirar aqui o ΔR, será o R2, né? Se eu jogar o R1 para o outro lado, menos o R1, tirando o ΔR. Tá? Com isso, a gente pode calcular o ΔR logo se a gente quiser, porque ele deu o R2, ele deu o R1. Então, vou fazer o ΔR aqui embaixo. Então, vai ficar assim. O ΔR será R2, 2I, menos 3J, menos, vou colocar entre parênteses para depois fazer o jogo de sinal, I mais 2J. Tá? Então, o ΔR vai ser 2I menos 3J, menos com mais menos I, menos com mais menos 2J. Como é que a gente subtrai vetores em forma de componentes? Componente com componente, né? I com I, J com J. Portanto, o ΔR vai dar 2I menos I dá 1I, né? Menos 3J com menos 2J, menos 5J. Portanto, está aqui o vetor deslocamento da partícula da posição 1 para a posição 2. Só que na questão ele quer o trabalho. Então vamos lá. O que é o trabalho de uma força? O trabalho de uma força será a integral do produto escalar de FdR. Né? Esse dr é o vetor de deslocamento que está na mesma direção e sentido da força. Tá? Só que essa integral ela é definida. Então, ela vai se definir
de R1 a R2. Né? Tirando a força da integral, então eu vou ter F, que será a integral de dr, que vai de R1 a R2. Ok? Portanto, o trabalho da força será F, a integral de dr é R, né? É R, e aí a gente coloca aqui os limites de integração, que vai de R1 a R2. Beleza? Como é que a gente resolve isso? Substitui os limites de integração no lugar do R. O limite superior menos o limite inferior. Portanto, o trabalho da força será F escalar R2 menos R1. Jogando para o outro lado aqui, para continuar, então o trabalho da força será a força escalar R2 menos R1, é o meu vetor deslocamento ΔR. Pronto, já temos o que a gente pode calcular o trabalho, já temos tudo que a gente já possa calcular o trabalho. Então vamos lá, F, ele deu F na questão, 3i mais 4j. Então eu vou fazer o produto escalar entre esses dois vetores. Escalar o ΔR que nós calculamos aqui embaixo, 1i menos 5j. Tá? Como é que a gente faz o produto escalar de vetores em forma de componentes? Multiplicação em forma distributiva, né? Esse com esse, depois esse com esse, depois esse com o de lá, né? O primeiro com o primeiro com o segundo, o primeiro com esse primeiro, o primeiro com o segundo, fazendo a operação distributiva, tá bom? Só que nós temos que lembrar de um detalhe quando a gente faz o produto escalar entre dois vetores, em forma de componentes. Quando você multiplica componente com componente, onde os vetores são iguais, por exemplo, i escalar i, isso dá 1. J escalar j, escalar j, isso também dá 1. I escalar j são componentes com vetores diferentes, isso dá 0. E j escalar i, isso também dá 0. Então, o produto escalar de vetores iguais dá 1. O produto escalar de vetores diferentes dá 0. Então, vamos lá? Vamos fazer aqui, então? Vamos concluir. Então, o trabalho da força vai ser esse primeiro com o primeiro vai dar i com i. I com i dá 1. Então, já sei que esse produto vai dar 1. Então, 3 vezes 1 dá 3. Esse primeiro, o i com o segundo, i com j dá 0. Né? I com j dá 0. Então, não precisa fazer. J com i também dá 0. Não precisa fazer. Mas o segundo com o segundo vai dar 1. J com j dá 1. Então, mais 4 vezes menos 5, isso vai dar menos 20. Portanto, o trabalho da força será menos 17 joules. Certo? Então, esse é o resultado da questão 118 do Irodov, para quem aí vai fazer vestibular militar. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, manda lá no Facebook ou no Instagram uma mensagem para mim, que aí a sugestão que você me der, eu vou gravar videoaula com todo o carinho. Tá bom? Então, até a próxima.